E você não necessariamente tem um compromisso com o amanhã, mas você vai colher amanhã o que você faz hoje. Olá pessoal, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês me seguirem lá no meu perfil do Instagram, @o quarto do Lima. Por favor, me sigam lá porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal. Sem falar que lá também vocês vão poder conferir conteúdos exclusivos que não estão aqui no YouTube e nem no meu Facebook. Sem falar que também que eu estou sempre online o dia inteiro no Instagram e vocês podem me ver 24 horas por dia. Talvez não seja assim tão legal, né? Mas, enfim, pessoal, por favor, me sigam lá, porque isso vai ser muito importante. Estou contando com vocês. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Quarto do Lima. Daniel sou eu e este é o meu quarto e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nós estamos aqui já no ano de 2021. Pela misericórdia de Deus Pai, se você está me assistindo nesse vídeo no mundo dos vivos, assim espero. Bom, então significa que nós estamos vivos e que nós vencemos o ano de 2020, então vamos comemorar e celebrar e ser gratos por isso. Então assim, o ano de 2020 já passou, mas infelizmente não para esse canal. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, nós estamos aqui no meio de uma série de vídeos devocionais chamado Reforma, que começou em 2020. E devido a uns problemas pessoais, né, de pandemia, de quarentena, de organização e tal, infelizmente essa série atrasou e eu ainda estou continuando esses vídeos que terão ao todo 40 vídeos. Mas isso não significa que eu vou estar me poupando neste canal. Daniel Lima tem muitos projetos para este canal, então fiquem ligados para que vocês não percam a nenhuma das minhas ideias e das novidades que eu quero trazer. Se inscreve aqui neste canal, tá bom? Se inscreve aí embaixo, pessoal, e dá logo um joinha para que este vídeo seja encaminhado para as outras pessoas que também gostariam de me conhecer. Não, de conhecer esse canal e do que eu tenho para trazer. Por exemplo, hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma frase empoderadora, uma frase coaching, uma frase motivacional, não sei. Uma frase que ela é muito dita para causar efeito nas pessoas, que é: viva hoje, como se não houvesse um amanhã. E realmente é uma coisa muito legal, né? A gente viver a vida como se não houvesse amanhã. Porque tem muita gente que fica tipo assim: ah, eu não vou fazer isso aqui não, vou deixar pra amanhã. Eu não vou estudar agora não, deixa pra amanhã. Ah, eu não vou cuidar dos meus filhos agora não, deixa pra amanhã. Enfim, para certos tipos de ocasião, isso pode até ser legal, né? Para as pessoas que são procrastinadoras, para as pessoas que têm um comportamento de ficar se lamentando toda hora e tal. Enfim, isso pode até funcionar, mas até onde vai as implicâncias dessa linha de pensamento? Porque tipo assim, e se houver um amanhã? E se alguma coisa nos esperar amanhã e a gente não tiver mais essa oportunidade de poder viver a vida ainda como se não houvesse um amanhã? Tipo assim, e se depois do fim que as pessoas tanto falam ainda tiver algo mais? Sabe? Se as nossas ações que a gente executa hoje, sem nenhum compromisso com o amanhã, tiver alguma repercussão no amanhã, o que a gente pode fazer? Por exemplo, eu acredito na vida após a morte. Eu acredito numa vida eterna após a morte. E, Daniel, que tipo de provas que você tem a respeito disso? Bom, pessoal, eu não preciso abrir a Bíblia para provar para vocês isso, né? Porque só dá uma pesquisada aí no Google, no YouTube, que tem um monte de testemunhas de pessoas, né, que tiveram experiência trágica de coma ou de quase morte, que testemunharam alguma coisa sobrenatural, alguma coisa sem explicação. Então, logo essa história do viver como se não houvesse amanhã, como se a gente não tivesse nenhum compromisso com o que vai acontecer amanhã, pode ser perigoso. Vejam bem, eu sou da área da saúde, eu sou contra a ansiedade, tá legal? Eu luto contra a ansiedade e me dedico o máximo possível para que as pessoas também se recuperem ou não tenham ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é você viver a vida debaixo dos traumas do passado, do que aconteceu lá, e ficar preso entre as coisas que ainda vão acontecer. Então você fica a vida tipo assim... E você não necessariamente tem um compromisso com o amanhã, mas você vai colher amanhã o que você faz hoje. Então, o que nós podemos trabalhar?
O que nós podemos fazer para que a gente tenha uma boa colheita? Pessoal, eu quero muito contar para vocês a história de um cara que eu li nesses dias, um homem chamado Estevão. Estevão, ele foi um dos seguidores de Jesus que viveu lá em Jerusalém. Ele viveu por algum tempo ainda depois, né, que Jesus ele ressuscitou e se reencontrou com ele. E aí o que aconteceu é o seguinte: a história de Estevão, para que vocês, se alguém quiser ficar situado, ela é contada lá no livro de Atos, no capítulo 6, no versículo 8, do 7 ao versículo 60. Tipo assim, isso foi depois do período de Atos 2. Eu não sei se alguém aqui sabe do que eu tô falando, mas enfim, os dias de Pentecoste, a descida do Espírito Santo e tal, e enfim. A liderança de Jerusalém estava muito irritada com esses apóstolos de Jesus pregando a palavra, pregando uma doutrina diferente da crença dos judeus e tal, porque o povo judeu ele prezava muito as leis de Moisés e Jesus não era contra, mas ele pregava uma coisa diferente. Então o que aconteceu é o seguinte, as pessoas prenderam Estevão e o cara ele simplesmente, cheio do Espírito Santo, começou a falar para todo mundo o que realmente estava acontecendo, a verdade que eles realmente não conseguiam enxergar. Ele começou a contar a história de Jesus, que Jesus era um descendente de Davi, que ele veio para salvar as pessoas, para se sacrificar, para pagar um preço de sangue, para perdoar os nossos pecados e nos oferecer a salvação, nos dar a salvação. Enfim, ele foi contando a história, ele foi explicando a respeito do que tinha que acontecer, que Jesus ele precisava se sacrificar, ele precisava ser condenado no lugar de um criminoso, no lugar de um pecador. E ele começou a explicar ainda mais que o coração da liderança dos judeus estava endurecida e que foram eles os responsáveis pela morte do Filho de Deus. Enfim, seja lá a forma que essas palavras tenham chegado no coração das pessoas, a Bíblia diz que elas ficaram muito irritadas, ficaram com muita raiva de Estevão. E a Bíblia diz também que nesse momento o rosto de Estevão começou a se transformar. A Bíblia não explica muito bem, mas a Bíblia diz que o rosto de Estevão começou a ficar com o aspecto de um anjo. E eu imagino que o rosto dele começou a brilhar, né? Começou a se iluminar. E enfim, ele começou a falar e as pessoas, pessoal, só para elas não ouvirem a verdade, para elas não aceitarem aquilo que eles estavam falando, as pessoas começaram, a Bíblia diz que elas começaram a ranger os dentes de raiva e taparam os ouvidos e pegaram Estevão e arrastaram ele para as portas da cidade e começaram a apedrejar Estevão. E ele começou a ser apedrejado. E a palavra diz que ele olhou para o céu e viu o céu aberto e viu Jesus em pé ao lado de Deus, ao lado de Deus Pai. Mas ainda assim as pessoas não queriam ouvir a verdade, ainda assim as pessoas não queriam aceitar a verdade. E uma coisa que ainda me marcou muito foi, antes de morrer, Estevão ainda olhou para Deus e disse: Pai, não culpe eles por esse pecado. Galera, se eu estivesse sendo executado de forma injusta, as minhas últimas palavras, muito provavelmente, eu iria amaldiçoar a cada um que estivesse fazendo aquilo comigo. Mas enfim, essa é a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Estevão, ele foi um cara que ele estava cheio do Espírito Santo e, enfim, esses são os tipos de frutos que as pessoas têm quando elas andam com o Espírito Santo. Elas desejam bem para as pessoas que fazem mal a elas. O que eu quero contar para vocês com a história de Estevão é que Estevão ele era um cara que ele sabia que algo ia acontecer no amanhã, que a vida dele ainda tinha algum significado no amanhã, que não importa se ele morresse, algo ainda iria acontecer com ele. Ele ainda tinha uma vida, mesmo depois que o corpo físico dele parasse de existir. E essa existência de Estevão, galera, hoje eu creio que ele está lá no reino de Deus, ou descansando, enfim. A questão é que Estevão ele sabia algo que muitas das pessoas naquela época, apesar de serem mais religiosas do que são hoje em dia, Estevão sabia de algo mais do que elas. E ele sabia da existência de um reino eterno, de uma dimensão eterna, de um mundo eterno, de uma vida que ainda vem depois dessa. Estevão sabia que ele não podia simplesmente viver uma vida
sem compromisso, sem preocupação, sem seriedade, ignorando completamente a existência de um amanhã. Lembre-se do que eu falei. Não é a questão de você ficar o tempo todo ansioso pelo amanhã, o tempo todo preocupado com o que vai acontecer. Não, a Bíblia diz que cada dia cuida de si mesmo, mas que as nossas ações, elas nos oferecem frutos no amanhã. E o que Estevão conquistou naquele dia foram frutos de coisas que ele fez antes. Caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, estudando o que Jesus passava para eles, por meio das Escrituras, por meio dos conhecimentos de Cristo. E é esse tipo de conhecimento que hoje eu quero oferecer para você, para que você guarde no seu coração e assim possa ter bons frutos no amanhã. Deus te livre do Covid, mas enfim, se algo de ruim acontecer com você, coisas boas ainda vão esperar por você. Se acreditar em Jesus, se acreditar que ainda há um amanhã para você. Eu não sei se essa mensagem foi clara, eu espero que tenha sido. Então, se você gostou, por favor, dá um joinha aqui nesse vídeo, tá legal? E se inscreve aqui no canal. Eu ainda tenho outras coisas para poder falar com você e eu espero que esse vídeo possa ser encaminhado para outras pessoas também, então seu joinha me ajuda muito. Não se esqueça de me seguir no @quarto_do_lima lá no Instagram. E me segue também nas outras redes sociais. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Até a próxima.